Boa tarde, telespectador e telespectadora da TV Pantanal. Duas informações e duas opiniões sobre dois assuntos que eu considero extremamente relevantes e que estão em discussão hoje no Brasil e em Mato Grosso. Primeiro, no Brasil, o conflito do Israel com a Palestina, o conflito na faixa de Gaza, a presença dos tanques israelenses no território palestino, é evidente que despertou a mobilização da diplomacia mundial para pedir a paz e tentar uma trégua e resolver esses problemas que estão com milhares de mortos lá em território palestino. Alega Israel que foi necessária a ocupação do território palestino para que possa destruir os túneis que são utilizados para jogar foguetes em Israel. A força é desproposital de Israel para a Palestina. Mas eu não quero comentar aqui o conflito do Oriente Médio. Eu quero comentar aqui são os tropeções da diplomacia brasileira. O Brasil, ele sempre teve a sua política externa regida pelo respeito à autodeterminação de todos os povos. E o Brasil retirou, como protesto em função da ocupação israelense, o embaixador do Brasil lá de Israel. Quando o nosso país sempre foi um país que se orgulha de possibilitar a convivência pacífica aqui de árabes, de judeus e de muçulmanos. É exatamente essa questão que é importante para a diplomacia brasileira. Não é o primeiro erro da diplomacia do Brasil. A política externa brasileira, sob o governo de Dilma Rousseff, vem dando tropeções em cima de tropeções. Por exemplo, recentemente apoiou a Rússia contra a Croácia, que é um dos absurdos que existe porque fere exatamente a questão da autodeterminação dos povos. E não muito recentemente, o Brasil vem apoiando ditaduras que chegam a envergonhar as relações políticas da forma com que elas estão sendo tratadas pela presidente Dilma Rousseff. O episódio da Venezuela, da entrada da Venezuela no Mercosul e o apoio à ditadura venezuelana são episódios realmente que maculam a extraordinária performance histórica do Itamaraty. O Itamaraty, antes do PT, tinha realmente motivos para que o povo brasileiro se orgulhasse da sua política externa. Mesmo na época da ditadura, a política externa brasileira foi uma política externa avançada. E isso não ocorre hoje no governo da presidenta Dilma do PT. Dito isso, viramos a página, entramos na política local. A coligação liderada pelo candidato a governador Pedro Taques, a partir de hoje, vai ter 10 dias para indicar o substituto do senador Jaime Campos. O senador Jaime Campos, eu estou aqui com a cópia, ele acabou de protocolar, nesta manhã, no Tribunal Regional Eleitoral, a desistência de concorrer às eleições de 2014. O senador Jaime, todos sabem, era o favorito nessa disputa. Todas as pesquisas de opinião pública divulgadas mostravam que ele estava à frente e liderando a pesquisa e o senador Jaime Campos acabou desistindo. Já protocolou essa desistência no Tribunal Regional Eleitoral e fez, ao protocolar, um gesto político, como era de se esperar, da defesa do seu partido. Disse que o DEM vai se habilitar para exercer o direito de preferência e indicar o seu próprio substituto da chapa. Mas quero também dar uma informação em primeiríssima mão para o telespectador privilegiado da TV Pantanal, que acaba de acontecer uma reunião entre o presidente do DEM, Júlio Campos, com o candidato ao governo Pedro Taques e o presidente do DEM, Júlio Campos, reafirmou a possibilidade do DEM
fazer a indicação de um nome, mas que não se oporia a que outros nomes fossem debatidos e discutidos para compor a chapa com Pedro Taques na candidatura ao governo. Outra posição política, aliás, anunciada por Júlio Campos hoje no programa Chamada Geral do Lino Rossi, lá na Rádio 95, o Júlio Campos informou que o DEM vai continuar firme no apoio à candidatura de Pedro Taques ao governo de Mato Grosso.